Olá, queridos, só glórias. Ai, gente, toda vez que eu abro esse canal aqui, eu fico muito reflexiva, porque tem tantos assuntos fascinantes que a gente poderia abordar, né? E eu sei muito pouco, pouquíssimo, mas eu sei que o pouco que eu sei é pra muita gente é novo. E não é novo, é super velho. E pra muita gente é muito interessante. E às vezes eu trabalho com mídias digitais, né, com criação de conteúdo e tudo mais, e às vezes eu fico nas redes sociais da empresa e aparece também tantos conteúdos interessantes, assim, pra comentar e tudo mais. Eu sempre fico, cara, tantas pautas que a gente pode aprofundar, que a gente pode descer o entendimento, né? Descer no sentido de aprofundar o entendimento e ir para uma esfera de mais profundidade, e que certamente reverberaria, né? E reverberará profundamente, intensamente, aqueles que se sentirem tocados por essas pautas, porque vocês sabem que as pautas, todas elas tendem a nos afetar o ânimo, né? O íntimo, de maneira particular. Para muitas pessoas que têm resgates a fazerem, por exemplo, na seara do sexo, esse assunto é um assunto que tem mais peso para eles. Para muitas pessoas que têm resgates a fazer na seara do amor, seja ele na família, seja ele de maneira mais afetiva, mais romântica, esse assunto tende a afetá-los de maneira mais íntima. Para muitas pessoas é a questão com o dinheiro que afeta intimamente a questão de dignidade. Não a questão, né, mas o senso de dignidade própria. Para muitas pessoas a pauta da disciplina é uma pauta que causa incômodo. Então acho interessante a gente refletir quais são as áreas da nossa vida que que para nós são áreas que a gente tendemos a nos comportar de maneira evitativa, porque nos causa angústia, como se fosse uma agitação, né, um desconforto, um desassossego, um temor fruto de um sentimento de ameaça indefinido, né? É indefinido. A gente se sente ameaçado por aquele campo, por aquela seara da vida, e aí a gente evita aquilo com fúria, ou a gente evita aquilo não necessariamente com fúria, mas com intensidade. Interessante. Todas as áreas que nós tendemos a evitar, tudo aquilo que pra gente repelimos de maneira altamente evitativa, porque nos causa um desassossego indescritível, indefinível, inexplicável, para muitos beirando até a loucura pela maneira como a pessoa se comporta diante daquele campo da vida, né? E a gente fala campo porque é um campo mesmo, é uma seara vibracional de consciência, a questões do amor, questões de sexo, questões de dinheiro, questões de disciplina, questões de ordem, questões de beleza, questões de política, questões de tudo isso. A gente se refere verdadeiramente do ponto de vista da consciência a campos existenciais, a realidades vibracionais. Campos esses que sintonizamos, campos esses que num processo, numa postura de abertura e recepção nossa, a gente sintoniza, a gente abre esse campo, a gente abre o campo que a gente é. Todo mundo tem um campo vibracional. Todo mundo é uma partícula de consciência do Criador, né? Que individualizou-se em nós para que pudesse Ele mesmo em nós experienciar a sua própria natureza né? Ordem, beleza, sobrevivência, crescimento, nutrição, lei, ordem, por aí vai, por aí vai, por aí vai. É infinito, não cessa nunca. Não cessa nunca, porque a fonte do qual somos todos oriundos é em si mesmo uma fonte infinita e eterna, o que significa que o crescimento nosso, que os processos evolutivos nossos são igualmente infinitos. Por toda a eternidade
seremos colocados em situações de desconforto para que possamos crescer. O que acontece é que à medida que o espírito se depura, que o espírito amadurece, ele tende a lidar com as mudanças com menos resistência. A gente está vivendo período de mudança transacional. Eu não sei como pronunciar essa palavra aqui na Terra, no período de transição planetária que nós estamos vivendo, que os espíritos, eles estão saindo da animalidade para adentrar na angelitude. O que viria a ser a animalidade do ser? A animalidade é todo o estado de ser, é todo o estado de consciência manifesta que acorrenta o espírito, não só às rodas da reencarnação, mas também a processos de sofrimento e dor. A materialidade. Preste atenção, porque quando se fala de materialidade, eu não estou aqui falando na questão do dinheiro em si, tá? Vamos tomar cuidado para a gente não misturar os conceitos, tá bem? Eu falo da materialidade a tudo aquilo que escraviza, a tudo aquilo que pesa. E porque pesa, prende. Porque pesa, afunda-nos, né? Como se fosse um processo de retroação. Então tudo aquilo, todas as paixões do ser, todas as paixões conscienciais, doses diárias de ilusão que recebemos, que foram impressas na nossa consciência, muitas vezes através da tradição falada, né, de pai para filho, por aí vai, mas também dentro daquilo que o ser traz consigo e que fica armazenado no nosso inconsciente, de outras vidas, de outros períodos, mas que nem porque são passados deixam de estar impregnados de energia, de experiência, né, de personalidade dos outros períodos que vivemos. O que significa que o que está no inconsciente, impregnado de impressões, impregnado de memórias, impregnadas de emoções, muitas delas não resolvidas, frutos de dor e sofrimento, de angústias, de rixas com outros seres e que se apresentam no momento atual da nossa encarnação muitas vezes como um pai, como uma mãe, como um namorado, como um marido. Porque vocês sabem, os espíritos que cuidam, né, das encarnações, né, quem cuida disso são os Exus e as Pombagiras, diga-se de passagem. Não importa o nome que você queira dar, não importa que não se acredite, isso é assim. Tá? As leis que regem o universo, tudo isso não precisa de autorização e de crença de nenhum humano. Isso não está sob a opinião de ninguém. Isso é assim, eu aceitando ou não, tá? Os Exus e as Pombagiras, vou passar brevemente nisso, né? Especialmente as Pombagiras, que cuidam dos campos das emoções e dos afetos, tá? Que é a Exu mulher, a gente poderia dizer, que são os policiais do astral, né? Muitas vezes ele nos conecta a pessoas que a gente não tem afinidade nenhuma. Eles trabalham nos nossos desejos, nas nossas emoções e até nos nossos interesses. Isso é autorizado pela justiça maior para que se faça justiça, porque o Criador não admite desordem em sua casa, e a casa do Pai é o universo infinito. Ele não admite guerra e atrito entre os seus filhos. E antes do seu marido, antes da sua mulher ser seu marido e sua mulher, somos todos irmãos, tá? Então o que os Exus e as Pombagiras fazem? Desperta-se atração e desejo em inimigos do passado, para que se olhando, se desejam, se queirem, fazem surgir uma atração louca e incontrolável que trabalha mais no campo da mente,
dá-se a ideia, né? No mental, atuam na sua mente e até nas suas emoções, mas trabalho primordialmente mental, né? Porque as emoções, elas são são terrenos que só Deus pisa, essa questão de amor, né? A gente não faz emergir o amor. O amor você ama ou você não ama. É uma trilha muito individual do espírito. Mas o desejo, a paixão, isso é altamente manipulável. Isso qualquer, né, espírito Zé Bundinha em qualquer esquina faz isso daí. Não qualquer um, necessário certos conhecimentos, né? Mas basta estudar para. Então, as pombagiras, né, trabalham nesse campo de desejo afetivo desses espíritos, faz com que esses inimigos do passado sintam-se fortemente atraídos um pelo outro, e aí eles namoram, e aquela paixão louca, não consegue ficar sem um outro, né? Uma atração uma atração forjada, é uma atração artificial. É uma similitude artificial, programada, com a autorização dos espíritos, que agora estão encarnados, estão no esquecimento, não lembram, mas quando estavam na erraticidade, no período entre vidas, né, que todos nós ficamos, não só admitiram que isso fosse feito, como pediram que isso fosse feito, para que pudessem ambos quitar os seus karmas, os seus débitos um com o outro. Então, faz-se nascer esse desejo, vivem um namoro louco, excitante, aquela coisa toda bonita, e aí os espíritos se casam, e quando se casam, passado um ano ou dois, passado um mês ou dois, a cola da atração que havia sido ativada nesses espíritos que na verdade não tem afinidade nenhuma um com o outro, apenas ódio um pelo outro, essa cola, né, pombagira, vai lá, aperta um botãozinho e fala: acabou o feitiço? Acorda, e aquele ranço do passado começa a emergir nos seres. Então todo aquele tesão, toda aquela vontade, ela começa a descer pelo ralo. E aqueles que não conseguiam viver um sem o outro começam a ter um complexo evitativo fora da realidade. Eles começam a se odiar, pequenas coisas para eles começam a se reverberar muito mal, o beijo começa a ser uma coisa que nojo desse cara ou dessa mulher, o sexo vira uma coisa, parece que sabe, começa a ficar uma coisa assim, cara, não é isso que eu tô procurando, o que tá acontecendo? E as pessoas não entendem, e aí começa a emergir, eles se lembram sem saber que estão lembrando que são inimigos do passado. Isso é permitido pela providência maior, os espíritos pedem isso para que eles possam se reconciliar com seus desafetos, porque sem que nos reconciliemos com os nossos desafetos, não podemos ascender a realidade de existência superior. E por que isso é assim? Porque existe uma lei no universo imutável, inexorável, soberana, suprema, tá? Que não está sobre a opinião de ninguém. Isso é assim, eu acreditando nisso ou não. Porque a própria manifestação do Criador é uma lei de amorosidade, né? A lei, o que é progredir? Progredir é avançar no amor, em sentido de nos tornarmos mais amorosos uns com os outros, porque tudo o que é desgraça que impera no mundo é fruto da ausência do amor, ponto. Isso é assim. Isso não está sob a opinião de ninguém. Basta ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e bom senso e discernimento. Não ser uma pessoa que nega a verdade, cuspida e escarrada na cara. Todo tipo de injúria, todo tipo de ofensa, todo tipo de agressão e violência é fruto da violação das leis de amor. É fruto de invadir o espaço do outro, é fruto de eu querer me impor na vida do outro.
é fruto de hostilidade. Hostilidade é absolutamente contrário, é a negação ativa do amor. O amor não impõe nada, não cobra nada, não espera nada de ninguém, porque o outro não deve nada para mim. Ninguém nos deve absolutamente nada. Agora, nós, seres mais conscientes, cientes disso, temos antes um compromisso com a criação e conosco, de nos motivar e de nós mesmos progredirmos para que cesse o nosso processo mesmo de sofrimento. É um compromisso conosco, não é com o outro, de sermos mais amorosos. Então essa lei de amorosidade que rege o universo nos leva a confrontar diariamente todo o tipo de imperfeição moral e espiritual através do outro. O outro é o espelho que eu me olho e que eu me vejo refletido e que eu percebo, cara, eu preciso melhorar isso através do contato com o outro ou do atrito com o outro. Essa lei de amorosidade que cobra a gente o progresso, o progredir, avançar no sentido de nos tornarmos mais amorosos, portanto mais leves, portanto donos de nós mesmos. Ora, não é normal alguém me fazer uma ofensa e eu ficar dias, meses, anos paralisado naquele momento, não conseguindo seguir, porque eu tô preso em um momento com alguém que nesse agora pode já nem ser mais aquele. Ele foi aquele, mas aí eu tô preso nesse passado, nesse lapso consciencial de tempo, nesse vórtice, nesse período. E eu tô aqui, mas na verdade eu estou lá. Isso é um nível mais profundo, né? Essa questão do tempo, do espaço e E essas dores, esses sentimentos de desprezo, de dor, de angústia, de desconforto com o outro, ou com esses períodos, às vezes não foi exatamente um alguém. Às vezes foi um período que passamos de escassez, que nos dá um sentimento altamente evitativo com o dinheiro, né? Ou que a gente não consegue lidar com o dinheiro, ou que a gente vira escravo do dinheiro, nessa ânsia de ter dinheiro, a gente entra... Então, assim, é um foco que pode desencadear no ser algumas qualidades de comportamento, algumas qualidades de reações, fruto da ausência de ter olhado para isso com maturidade, de ter falado, cara, não vou olhar para isso, não vou ficar escravo disso, que eu não sou doente, eu sou uma pessoa com a cabeça no lugar, então eu vou olhar para isso e vou resolver. Todas essas memórias, né? Todo esse processo, ele pode acontecer não só de eventos dessa vida, mas a maioria da humanidade da Terra, na verdade, é conduzida pelas emanações psíquicas e emocionais dessas memórias fruto de outras vidas. Então muito se fala, ai, você tá preso no que você viveu com o seu ex, com seu pai. Cara, às vezes até é, mas muitas vezes não é. Muitas vezes é até um ex ou um pai, mas é um ex ou um pai de uma outra vida. Esse é um nível mais profundo de entendimento e que revela para nós, traz para nós a importância da gente primeiro ser desperto espiritualmente, consciencialmente, porque o campo da inconsciência, ele é um campo que não tem tempo e não tem espaço. Então Jung falou, né, até que o inconsciente se torne consciente, ele vai dominar nossas vidas e nós vamos chamar isso de destino. Só que isso vai longe. Se fala de um inconsciente atemporal, não só um inconsciente desse agora, mas um inconsciente passado, de outras existências, às vezes de muitas vidas lá atrás. E por que isso é importante sabermos, não é? Por que isso nos dá uma nova ótica sobre a vida? Porque isso
rasga o véu da ignorância e nos convida a atravessá-lo e a adentrar um campo de realidade existencial, esse sim verdadeiro, muito maior do que qualquer um é capaz de supor, porque as conexões nos atravessam. Ora, é de grandíssima importância sabermos a qualidade de entrega afetiva, intelectual, comportamental que temos uns para com os outros, porque às vezes um momento na eternidade te gera um inimigo por vidas. Às vezes, uma dor, uma palavra de ofensa que você fala para alguém perturba o espírito por vidas. Estamos todos emaranhados por fios invisíveis. Porque vibramos, porque somos uma consciência que emana um campo vibratório magnético, que vibra, que sintoniza, que dança. O universo inteiro é música, o que significa que existem partículas infinitas, matérias, uma qualidade de matéria, de fluidos que vibram sem cessar, que são a materialização da mente criativa divina de todas as coisas. Isso vai para muitos lugares. E vai para muitos lugares e potenciais de interpretação. Mas vamos ficar no básico, porque eu precisaria de muito tempo para discorrer isso. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, imagine que você é um campo permeado de eletricidade, um campo eletromagnético que detém o seu DNA astral, que tem a sua energia, a sua assinatura energética, que vibra e sintoniza com o que você é, que tem histórias acumuladas, agregadas, que foram moldando o seu campo vibracional no decurso de vidas, no decurso de existências afim, e que vibra independentemente da sua vontade. Isso é assim, tem a sua assinatura, tem a sua energia, tem o seu magnetismo, e atrai e repele aquilo que você quer atrair e repelir. Não só eu detenho esse campo meu magnético de atração / repulsão, ativo com o meu DNA, com a minha energia, com a minha assinatura, como todos os espíritos que eu me relaciono, encarnados ou não, também tem a sua assinatura e o seu campo vibracional que vibra com o que ele é, com o que ele emana, consciente ou inconsciente desse campo. Isso é assim. O que acontece é que nas nossas interações, quanto mais convicto de quem eu sou, quanto mais convicto da minha essência, seja ela boa ou má, mais intensidade, mais convicção cintila, ou seja, vibra com esse campo. Eu tenho consciência, eu vou ampliando o meu potencial de ciência, presta atenção, desse campo. E se tudo vibra, e se tudo é música, e se tudo cintila, e se nada é sólido, e se tudo é como se fosse uma onda, a gente pode pensar assim, uma vibração que vai para frente, vai para trás, vai para o lado, vamos pensar como uma onda, né? Aquele campo que é mais forte, aquele campo que é mais maduro, aquele campo que é mais coeso, mais denso, não uma densidade no sentido de peso, mas uma densidade no sentido de certeza e de experiência. Porque quanto mais tempo eu sintonizo com uma vibração, mais parte dela eu sou. Muitas vezes a gente passeia e a gente tem picos. Tem vezes que a gente acorda muito elevado e a gente toca consciências mais elevadas. Mas aí acontece uma situação no nosso dia a dia e a gente baixa a nossa frequência. E muitos de nós vivemos a vida assim, oscilando sem cessar.
O fato é que nessa movimentação energética, né, vibracional que acontece do meu campo, quando eu interajo com outro ser que tem o seu campo, o campo que ficará ativo, o campo que se afirmará, portanto, o nível e a realidade consciencial que se estabelecerá no recinto é aquela da consciência mais forte. É aquela do campo vibracional mais expandido, mais robusto. Porque o meu campo influi sobre o seu. Isso é assim. Não é como se fosse necessariamente um estabelecimento violento. Mas acontece porque tudo vibra, tudo tem movimento. Vamos traduzir. Eu sou um espírito muito amoroso, cheio de luz, calmo, sereno, manso, dócil, gentil, alegre, leve, audacioso, verdadeiro. O meu campo está impregnado de verdade, está impregnado de amor e vibra como as fontes conscienciais do qual ele é oriundo, que o alimenta. Porque tudo o que move é mental, tudo é energia, tudo é mente. Eu não preciso quebrar o pescoço de uma galinha e botar na esquina para fazer macumba para alguém. Basta eu desejar que essa pessoa faleça, basta eu desejar que essa pessoa morra e aí a macumba tá feita. É gastar dinheiro, é gastar tempo. Eu não tô dizendo pra você, em vez de matar a galinha, fazer macumba com a cabeça. Eu só tô dizendo que não tem necessidade de se matar uma galinha, porque todo o bem e todo o mal que se faz com a mente. Pelo amor de Deus, não vamos distorcer as informações. E aí, eu que sou esse espírito, não digo eu, tá? Eu tô falando genericamente. Eu que sou um espírito puro amor, que flui desse jeito, todo o meu campo, todas as partículas que me circundam têm uma qualidade própria de vibração, uma qualidade própria de frequência, de energia. Se eu entro num lugar com as pessoas todas agitadas, com as pessoas todas malucas, com as pessoas todas cabeça virada no ziriri, mas eu estou falando de um espírito altamente elevado, tá? Porque tem espíritos que são bons, mas não são tão bons assim. Então eu vou influir naturalmente no campo deles. É que para vocês entenderem isso, vocês precisam conseguir visualizar as coisas, no mínimo, ou como partículas, todos nós movimentando, né, puramente, ou como fios fluídicos, né? É que eu visualizo muitas coisas assim, então para mim é muito fácil, tá? Então vocês têm que distanciar o olhar da matéria e ir para um olhar mais espiritual das coisas para conseguir visualizar isso. Então, a minha energia vai influir sobre o seu campo. Então, se eu sou muito elevado, muito convicto nessa bondade, a minha energia será predominante e influirá sobre a sua. O que na prática isso significa? Na prática, isso significa, tá? Que se eu tô num ambiente onde as pessoas são hostis, muito violentas, e se eu sou um espírito de muita luz, vamos dizer que eu tenho 90% de conexão com o Criador, o espírito que tem 70% de maldade, na minha presença que tenho 90% de conexão com o Criador, ele tem 70% de maldade, a maldade dele vai reduzir e ele que tinha 70% vai vibrar em 30% de maldade. Ele vai continuar mal, ele vai continuar hostil, mas ele teve uma redução drástica de maldade somente pela minha presença, porque todo o campo que eu sou, e o espírito não é o corpo, o homem não é o corpo, o homem é o espírito que habita o corpo é simplesmente uma veste. Isso também ajuda a entender bastante. Então, quanto melhor é o ser, quanto mais alto ele vibra, mais ele canaliza, mais ele é uma antena viva com o alto.
com esferas, com dimensões paradisíacas do astral superior e se torna também como a gente pode colocar, um canal vivo, não só com as dimensões de luz, mas com os seres que habitam essas regiões. E se somos espíritos, e se não somos o corpo, e se eu posso me fundir à sua consciência, se eu posso influir sobre o seu campo, eu posso também fundir-me em qualidade de pensamentos e sentimentos com um outro ser. Como se sofrêssemos uma qualidade de fusão, uma qualidade de simbiose. Entramos num estado de simbiose, de sinergia, de fusão, onde o psiquismo de um ser de altíssima luz influi sobre o meu, porque aí no caso ele é mais evoluído que esse que é muito evoluído que está na Terra. Tá dando para acompanhar? Então imagina, vamos dar nome, tem a Josélia, que é pura luz, puro amor, ela tá na Terra, ela é pura luz e ela é puro amor, só que até onde ela consegue, porque a evolução é infinita, não cessa nunca, sempre existirá um espírito que é mais evoluído que a gente. O único ser que é o evoluidão, que é isso aí mesmo, acabou, é Deus, e o próprio Criador evolui a si próprio, porque a evolução é uma lei, e isso vale para ele também, ele evolui a si mesmo. Então pensa que a Josélia, que é pura luz e puro amor, e sintoniza com dimensões de altíssima envergadura espiritual, onde os seres que lá habitam são ainda mais manifestações do amor, são ainda mais em comunhão com o Criador que ela é, e ela já é muita manifestação com Deus. Olha para você ver, esses espíritos encontram nela um campo receptivo para eles influírem. Então ela, que já ama muito e sintoniza com essas dimensões, esses espíritos de luz descem, ficam perto dela porque tem afinidade com ela, afinidade de interesses, afinidade de emoções e sentimentos e de comportamento, e ajudam ela a crescer. Então ela, que já ama muito, quando esses espíritos estão perto dela, ainda que ela não esteja consciente disso, esses espíritos adentram o campo dela. Isso não é violento, isso é permitido, tá? Eles têm afinidade, é um espírito de ainda mais luz que ela, e ele influi sobre o campo dela ainda mais amor. Então às vezes ela tá na rua e aí ela tá ouvindo uma música que eleva a frequência dela, e ela já tem a frequência alta, mas aí ela escuta uma música que ela ama, música de qualidade, música com padrão moral elevado, e aí ela vai, dança pela rua, e o campo dela expande ainda mais, ele triplica de tamanho, bum! E aí esses seres vêm na hora, aí eles influem sobre o campo dela, e o campo dela, que já tá muito alto, já tá muito grande, já tá dilatado, porque ela tá vibrando alto, tá amando a vida por conta da música, né? Ela já ama a vida, mas a música faz ela se sintonizar ainda mais, aí o campo dela triplica, aí esses seres vêm e, influindo sobre o campo dela, o expandem ainda mais. O campo dela sozinho dobrou 3 vezes. Com a influência desses seres, dilata tipo umas 10 vezes ou mais. Depende. E aí ela irradia pelo bairro uma luz fortíssima. Imagina isso como partículas que cintilam no ar, afetando o campo psíquico e emocional de todos ao redor. Então imagina que no bairro tem espíritos que estão transtornados, tem espíritos que estão com raiva, tem espíritos que brigaram com o namorado, com a mulher em casa, tem espíritos que brigaram com a mãe, tem gente que está querendo se cometer suicídio, tem gente que está querendo assaltar uma joalheria, tem gente pensando as coisas mais loucas que os espíritos da Terra pensam. E por que o campo dela expandiu muito e os espíritos de luz encontraram receptividade para agir e dilataram ainda mais o campo dela, que já estava largo? Então houve uma simbiose profunda, muito forte dela, da Josélia, que já é um espírito de muita luz, com esse outro ou outros espíritos de muita luz que quiseram grudar nela, tá?
tá? Eles se acoplam na aura dela e dilatam o que ela é. Eles expandem o que ela é. E ela vibra ainda mais amor, porque ela já não está mais amando sozinha. Ela já estava conectada à fonte. A conexão dela com a fonte conectou ela com esses outros seres que já estavam também conectados com a fonte muito mais. Ela se torna mais um. Dá pra entender isso? E aí, todo o psiquismo das pessoas, presta atenção, todo o psiquismo e o emocional das pessoas ao redor, coloca aí que tá abarcando pelo menos 5 bairros, tá? 5 bairros, a energia dela multiplicada, potencializada por eles, esses espíritos de luz e pela fonte, pelo menos abarcou aí 5 bairros. Tô sendo generosa não, tô pegando leve, porque depende da evolução de cada um. E tá cobrindo ali 5 bairros onde todo mundo tava com a cabeça louca. A energia dela influi sobre a energia deles e traga eles para o magnetismo de calma, de amor e de alegria dela. Então, quando ela passa na rua assim, aqueles espíritos que estavam pensando em cometer um suicídio, aqueles espíritos que estavam pensando em brigar com alguém na escola ou na empresa, aqueles espíritos que estavam muito loucos, eles têm a loucura abrandada. Muitas vezes, assaltos, crimes deixam de ser cometidos pela presença de um espírito de muita luz. Um espírito que está conectado com Deus, que está procurando fazer as coisas certas, e isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com isso. Nada, absolutamente nada a ver com isso. Tem a ver com a qualidade de ser. Tudo no universo é sintonia e vibração. Não tem a ver com corpos, não tem a ver com vestimentas, tem a ver com o estado de ser. A presença de um justo influi sobre o estado de ser de uma quantidade imensurável de espíritos enfermos. Porque falamos aqui daqueles encarnados que estavam pensando em fazer uma bobagem e deixam de fazer porque recebem essa emanação. Mas existe toda uma realidade extrafísica de espíritos desencarnados que estão sendo igualmente afetados por ela. Isso é uma qualidade de caridade que não se fala e que tem muito mais valor e que tem muito mais peso, cosmicamente falando, do que eu doar um saco de feijão, ou 2, ou 10 mil, ou doar cestas básicas. Porque de que vale essas atitudes se aquele que doa tá cheio de vaidade, tá cheio de orgulho e tá doando a cesta básica, tirando foto, postando na internet pra falar: ai, ajudei um mendigo hoje, ai, dei a minha meia do pé pro menininho que tava pisando descalço. Quer dizer, isso é pra ele ou é pra si, né? Muitas vezes, nas ruas, nos bairros, as pessoas com as mentes loucas, as emoções desvairadas, às vezes passam um espírito desse. E a gente não está consciente disso, mas a gente é afetado e a gente percebe uma mudança de ânimo em nós. A gente está sendo tragado, não violentamente, mas amorosamente para um campo de mais amor, que foi expandido, que foi dilatado. Então às vezes a gente tá mal, assim, às vezes tem as pessoas nos bares pensando nas besteiras, aí passa um espírito desse, ele fala: cara, a vida é boa, meu. Aí vem uma memória de alegria, ele sente um amor, ele sente uma coisa que fala: cara, não vou me matar não vou brigar com a minha mulher não, vou chegar em casa, vou conversar com a minha mulher. Aí às vezes o DJ que tá na balada tocando umas músicas ruins, ele fala: eu vou botar uma música boa. Aí ele põe uma música que eleva a frequência. E aí as pessoas que estão na balada, quem é que é uma balada às vezes de baixa qualidade, mas às vezes tocou uma música que a mulher passou e abarcou também o campo psicoatmosférico da boate, e aí afetou o DJ e falou: meu, vou botar uma música boa pra dançar, mas que não tá falando de degeneração. Aí ele coloca e todo mundo começa a dançar, aquela loucura gostosa, tem, só coisa boa. E aí o que acontece? É que todo mundo elevou por conta da Josefina, sei lá o nome da mulher.
E aí tem muita gente que tá na boate, que foi tocado por isso sem saber que estava sendo tocado, e aí o DJ ajudou colocando uma música de alta frequência, e aí uma galera fala, não, eu vou sair daqui, nada a ver essa boate, porque não é porque tocou uma música boa que mudou o campo psicoatmosférico do lugar, né? Que aí é um outro nível de conversa também. Mas nem porque eu estou num ambiente de degeneração, seja qual for o motivo que me leve a estar nesses ambientes, eu não estou falando que boate é necessariamente um lugar de degeneração. Depende da qualidade de pensamentos, sentimentos e comportamentos dos que estão ali. Cuidado. Você pode ir para sua boate, você pode ir para sua festa, isso não é condenável. Deus é alegria, Deus é harmonia, o universo é música, vai, dança, vai viver sua história. Mas a gente tem que prestar atenção na qualidade da consciência daquilo que a gente ouve. Porque tudo é música e tudo influi sobre o nosso psiquismo e molda as correntes do nosso pensar, molda as correntes do nosso sentir e, em última escala, o nosso comportamento, por fim, a nossa realidade. Isso vai longe, longe, longe. Então, na boate, a música foi a música boa, tocou um David Guetta, eu não sei quem lá que tocou, uau, 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 ei, aquela coisa de boate, eu tô berrando no meio da rua. Aquela coisa boa da boate, né? E aí tem um grupinho lá que só tá lá porque, tava mal, vou viver, vou fazer uma merda aí, qualquer coisa hoje, pra sentir alguma coisa. Porque ele tá tão anestesiado pela vida, tão desconectado do Criador, que ele tá mal, tá meio depressivo, tá meio melancólico, ele vai nesses lugares, às vezes fazer umas bobagens, mas o espírito é bom. Nem sempre porque fazemos más condutas, necessariamente somos maus. Às vezes só estamos perdidos. E aí vai lá um grupinho de 10, que é bom, mas só tá com a cabeça fora do lugar um pouquinho, pela energia dessa menina que afetou o DJ, que afetou a música, que afetou tudo. Eles falam, eu vou pra casa e vou recomeçar. Muitas vezes no bairro ia ter um assassinato. Mas a energia de amor foi tão forte que foi expandida. Veja, vou falar uma coisa que eu aprendi no trabalho, é hilário. Chuchu não vira cenoura. Chuchu não vira cenoura. Mas o bandido continua sendo bandido, ele continua sendo mal. Só que existem níveis de maldade. Às vezes ele é mal 40%, às vezes ele é mal 30%, às vezes ele é mal 10%, às vezes ele é mal 1%. Né? Contra 99% de bondade. Depende. Isso é variável, a conversa é longa. Mas vamos se resumir. Mas vamos supor que tem um bandido que é mal 60%, é bastante maldade. Mas aí, mediante esse influxo de energia da Josefina, da criação e dos espíritos de luz que se acoplaram nela e que dilataram esse campo profundamente, o que acontece ao redor? O bandido que ia assaltar a padaria e ia matar 5 pessoas, ele foi tão afetado por aquela energia que ele assalta. Só que em vez de chegar atirando, que era o que ele ia fazer, na loucura da cabeça dele, e também muito potencializado pelos espíritos negativos que estavam ao lado dele, incentivando esse comportamento mal, não só ele como os espíritos que estão ao redor dele são desvitalizados dessa maldade. Eles desvitalizam essa maldade e potencializam o que eles têm de bom. Isso, gente, em fração de segundos, tá? E aí eles, os espíritos do mal, junto desse espírito encarnado com a cabeça fora do lugar, que iam entrar atirando, eles não incentivam isso. Você fala, entra aí logo, e só grita com a mulher. E ele que ia matar 5, acaba que não mata ninguém. Ou mata só 1 ou 2 pessoas. Não que não tenha valor, claro que tem valor, ele vai pagar por isso. Só que o índice de maldade do ambiente foi drasticamente alterado por uma pessoa que vibrava alto, que emanou amor, que amava não só o Criador, como a si, como as pessoas ao redor,
que botou uma música que elevou drasticamente a sua potência, abriu um campo psíquico e emocional com dimensões de altíssima envergadura, atraiu a presença de seres de altíssima envergadura, com uma qualidade de consciência, qualidade de seres incompreensível para nós hoje, puro amor, que acoplaram-se na aura dela, influíram ainda mais amor nela, porque ela já era amor, eles só potencializaram esse instante e toda essa maldade foi desfeita. Se não desfeita, pelo menos diminuída bastante. Então muita gente tá mal, aí começa, cara, a vida é boa, vamos acreditar, também não é assim, vou botar um louvor, vou botar uma Bethânia, vou botar um Caetano Veloso, vou botar uma música, sei lá, qualquer cantor que você goste, mas que o teor da música é bom, tá? O teor da música é bom, ok? Porque pra falar de música eu preciso de muito tempo, porque esse assunto vai longe, mas eu já tô falando bastante aqui. Tá? Então muita gente tem me perguntado. O pessoal sabe que eu falo mal dos artistas. Eu não gosto nem de chamar de artista, eu gosto de chamar de propagadora das trevas no meio midiático. Muita gente começou a me provocar no sentido assim: meu, tá, mas o que você ouve? Ah, fala aí pra mim que você escuta. E eu acho engraçado, eu não de maneira nenhuma não fico brava, eu acho engraçado, eu acho graça, eu acho legal, porque significa que de algum modo eles estão incomodados. E esse incômodo é bom, porque é um incômodo que faz pensar. Pode até ser que continuem ouvindo músicas de degeneração, de degradação, e essas músicas não são apenas as músicas que incitam a uma sexualidade malsã, ok? Muitas vezes a música, porque não é só sobre isso, tá? Não é só toma, soque. Entendeu? Não é só isso que é negativo. Muitos desses cantores de canções sertaneja, gente, mas não é o sertanejo, não é o funk. É que o funk tem um outro fator, que não é só a letra, tá? Tem outro lugar também. Isso não é sobre o funk, tá? Presta atenção, não é só a letra. É também conteúdo informacional, o som em si, a frequência em si. Gente, isso já é estudado. Isso é você sentar a bundinha e estudar isso. Isso tá aí pra quem quiser, tá? Existem músicas, eu tô falando de melodias, que são tocadas e despertam angústia na gente, porque ela está impregnada de uma realidade psíquica e emocional que a gerou, ou seja, do artista, tá? Que quis imprimir naquilo essa qualidade de emoção. E, gente, esse assunto é denso. Não sei se tá claro pra vocês. Pra mim tá claro, não sei se tá claro pra vocês. Aí vai depender, né, de quanto cada um consegue acessar dentro disso. Mas esse conhecimento tá aí pra qualquer um acessar. Então, é também conteúdo informacional a melodia. E as melodias e as músicas, elas abrem portais. Não é só a letra reforça. A letra é como se fosse um mantra. Então tem a melodia e aquilo que eu falo. Eu gosto de iludir, você sabe bem que nesse jogo eu te supero, eu só vou te usar, romance agora eu não quero, vou te iludir, entrar na sua mente, só não vem de compromisso, vida, esteja ciente. Outra, se eu pudesse te prender, dominar teus sentimentos, controlar teus passos, ler sua agenda e pensamento. Isso são mantras, isso são ativações conscienciais. E parece que é inofensivo, parece que tudo bem, é só uma musiquinha de leve. Tem uma outra, maravilhosa, assim, cara, é em inglês, I'd rather, acho que I'd rather, um negócio assim, que a música fala assim, que ela preferia ser cega do que ver o cara que ela amava com a outra, né? E é uma música que tem um teor emocional de, gente, bizarramente negativo. E as pessoas escutam aquilo e falam, isso aí, que amor. Aí tem aquela música lá também, la verdad é que não sou tão fuerte como eu pensava. Sei que lá, sei
Ai, senti, não sou nada. Aí a pessoa escuta a música e fica, ai, meu Deus, ui, ui, ui. Fica arrastando aqui, ó, não, pra trás da porta, ó, la verdade que eu não sou tão fuerte. Todas canções que parecem inofensivas, que parecem românticas, que parecem amorosas e que reforçam uma qualidade de ser em nós. É como se fossem sementes de consciência plantados no nosso campo vibracional e que vão crescendo sem a gente perceber, e se vibra e influi sobre o nosso campo. Essas sementes de consciência são plantadas no nosso campo, elas nascem, elas crescem no nosso campo e frutificam. E quando a gente vê, às vezes a pessoa que sempre falou de amor, sempre acreditou em coisas boas, começa a apresentar uma qualidade diferente de conduta, diferente de pensamento, começa a ficar desestimulada, começa a ficar melancólica, fruto dessas emanações da música, dos filmes, das imagens. Essa é a gravidade de se expor às crianças que estão formando o seu processo cognitivo, estão formando as suas conexões neurais e emocionais a essa qualidade de porcaria desde muito cedo. Porque se isso afeta os adultos desse jeito, quão mais não afeta eles, que estão sendo formados, os seus trajetos cognitivos, os seus trajetos de racionalização, ou seja, a faculdade de aprender e de compreender, ou seja, como eu compreendo, qual é o canal de compreensão que a minha mente faz. Essa é a gravidade da coisa, porque influi sobre eles e modifica as correntes e não só as correntes sutis, tá? Do nosso cérebro perispirítico ou do corpo astral, tá? Mas também os canais neurais do nosso cérebro físico. E por aí vai, por aí vai, por aí vai. Então essas canções são, assim, do ponto de vista espiritual, criminosas. Seriamente criminosas. Então tem uns cantores, cara, eu posso falar, acho que não tem problema. Sou apaixonada pela Billie Eilish. Pensa numa paixão louca. Eu amo ela. Mas, velho, é que eu não vou entrar nisso, né? Eu já falei o suficiente. É bizarro o trabalho dela, no negativo. Então ela tem uma voz maravilhosa, ela tem uma inteligência incrível, mas ela emana, ela vem de uma consciência psíquica e emocional destrutiva. As músicas dela são destrutivas. Elas são um pacote mórbido informacional, energético, que afeta todo o campo psíquico, áurico, vibracional, energético, mutaciona, tá? Então é uma qualidade de pensar, um mutante, um vírus, que a gente escuta. Vou falar uma música dela que o pessoal ama, que o pessoal... Essa última ali é não sei o que, I love you, não sei o que, you die. Gente, eu poderia falar um inglês melhorzinho, não tô com vontade. Love you the way you die. Sei lá, qualquer coisa assim. Velho, gente, problemático. Vou falar eu, tá? Quando a gente começa a se voltar mais pro espiritual, os nossos campos espirituais, as nossas faculdades espirituais, elas vão sendo aguçadas. O corpo físico solapa as faculdades do espírito, que quando adentra a densidade da matéria, canaliza faculdades de ser, ou seja, o espírito escuta com o que ele é, o espírito enxerga com o que ele é. Mas quando a gente adentra no corpo, eu enxergo com o olho,
eu escuto com o ouvido. Isso é limitação. As nossas faculdades perceptivas, sonoras e visuais estão altamente limitadas. E o cérebro físico induz o observador encarnado a aceitar como verdade só o que é puramente físico. E existe uma série de vibrações, uma série de emanações presentes e atuantes em tudo, numa conversa, numa música, num olhar, num toque, numa presença. Mas mesmo as nossas faculdades espirituais sendo solapadas pelo corpo, não dá para solapar tudo, porque a gente é espírito, a gente não é corpo. É o que acontece quando às vezes você tá numa conversa com alguém, a pessoa chega em você e fala: cara, eu te amo, você é 10, você é uau, ui, arará. Aí você vira as costas, você olha para sua amiga ou pro seu amigo e fala: cara, baita falsidade, baita mentira, eu tô me sentindo mal, o abraço que ele me deu me fez mal, o sorriso que ele me deu me faz mal. Por quê? O sorriso emana uma qualidade, porque não é o sorriso, é o pensamento. Ela sorri pra você, mas no pensamento ela está te emanando ódio, tá te emanando desejo de morte. Então, meus queridinhos, minhas queridinhas, a gente falou hoje aqui das benfazejas sintonias, né? Das sintonias de pureza, que criam campos psicoemocionais que afetam e influem sobre o campo de todos ao nosso redor. E existem muitas pessoas que são assim no trabalho, em casa, né? Todos nós podemos ser agentes da paz, agentes do amor, onde quer que seja. Sabe aquelas pessoas que às vezes tem festa de família e é a pessoa que é querida por todos? Muitas vezes são as anciãs, né? As mulheres têm muito esse lugar, né? Muitas vezes é a avózinha. Pô, a avó fulana vai. Então eu vou pela avó fulana. O primo tal, o palhaço vai, que eleva o padrão de todo mundo porque faz rir, né? O riso também é um mistério maravilhoso da criação. E quando essa pessoa chega, todo mundo fica feliz, porque o campo dele emana felicidade. Então tem muita gente fazendo caridade nesse nível de quântico de ser e não tá nem ciente disso. Às vezes você é uma dessas pessoas, não é verdade? E eu falava de mim, né? A gente vai ficando mais sutil. Cara, eu sinto, eu começo a arrotar. Arroto é limpeza. Eu não só falo mal das músicas porque elas são más, no sentido assim, é ruim intelectualmente, é fraco, é ruim mesmo, tá? Eu não vou nem falar de Deus ou de falta dele, é ruim, sonoramente é uma bostinha. Tô sendo bem educada no meu linguajar. É uma porcarela. Então, o que acontece? Eu começo a passar mal. Não é graça, né? Por exemplo, na minha empresa, fica tocando música lá direto lá. Legal, é bacana, mas às vezes entram umas músicas que não dá. Eu coloco o meu fone, eu sempre tô de fone, eu sou a louca do fone, meu fone é parte de mim. Eu ponho meu fone, ponho um mantra, ponho qualquer coisa, deixo no último volume para não escutar. Só que não é sobre escutar, é mais profunda a conversa, mas eu não vou entrar nisso. Isso é sério, gente. Isso é sério, eu passo mal. E eu não sou uma pessoa com mediunidade ostensiva nem nada perto disso. Imagina aqueles espíritos, aquelas pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva. Dá pra vomitar. Com o teor mórbido das canções de hoje em dia, dá pra vomitar. Dá pra ficar dias de cama. Dependendo do grau da sensibilidade da pessoa, às vezes ela está mal, às vezes ela fica de cama porque ela foi numa festa e não só as músicas eram péssimas, mas como a atmosfera psíquica e emocional das pessoas no local era muito pesado. Vocês acham que é normal você ir numa festa e você ficar 3 dias de cama? Você ficar mal 3 dias?
Gente, meu Deus do céu, 1 mais 1 é 2, você foi sugado, sugaram a sua energia vital, você foi vampirizado pela música, você foi vampirizado pelos espíritos ao redor. Fio, área, nego, área. Que qualidade de companhias é essa que te leva para lugares que te desvitalizam? Não tô nem aí que eu tô sendo desvitalizada, eu vou continuar indo. Sucesso, amigo. Fé. Fé, parceiro. Sorte na sua caminhada. Entendeu? Cada um que sabe de si, não me cabe. A gente vem aqui, a gente fala pra alertar quem quer. Aos incrédulos, desse se encarrega o Criador. Eu não tô aqui pra isso, eu não preciso disso. Eu tenho mais o que fazer, eu tô cheio de livro pra ler. Entendeu? Não é sobre mim. Tá? E também não é sobre você. Só estou dizendo porque existem muitas pessoas que vêm reclamando da sua vida, da sua qualidade de vida, têm andados depressivos e melancólicos e não sabem que o remédio que eles precisam não é esses remédios da indústria farmacêutica. Eles precisam mudar o seu campo vibracional, mudar muitas vezes o ambiente que frequenta. Eu, simplesmente, graças a Deus, não sou a pessoa que vai ficar com você batendo boca. Não preciso disso. Um dia a morte chega, um dia o véu rasga e a verdade se apresenta. Eu não preciso, né, disso mesmo. Gente, tá legal? Então a gente fala numa atitude de amor, na verdade, muito grande, de respeito. Porque esses propagandistas das trevas no meio artístico, e eu posso falar porque eu sou artista, eu sou escritora, eu sou roteirista, eu sou produtora, eu posso falar num lugar de propriedade de um agente da arte também. Eles são um desserviço para a sociedade, a verdade é essa e acabou, e é isso aí mesmo. Então, muitas pessoas... Então, assim, eu falo, não apenas porque tem muitas pessoas que precisam dessas palavras para se motivarem, para mim, realmente, eu preciso melhorar e tal. É fácil você saber se você está sendo vitalizado ou desvitalizado. Cara, euforia não é felicidade. Às vezes você escuta um pancadão ou um sertanejo, não sei de qualquer coisa, melódico, qualquer porcaria dessas, e você se sente eufórico. Eufórico é perturbação mental, euforia é perturbação mental. Existe isso na psiquiatria diagnosticado, transtorno de euforia, não sei se é esse o nome. Euforia não é felicidade. Às vezes você tá agitado, você tá inquieto. Ele bagunçou todo o seu psiquismo. Você foi e falou, tá louco, você não consegue centrar, você tá ansioso. E você tá achando que você tá feliz, mas você tá ansioso. Quando você escuta músicas legais, que fazem você vibrar, que fazem você dançar, mas aquelas são boas músicas que te alimentam, elas te centralizam, elas te harmonizam, elas te inspiram, você se reconecta com quem você é. Você sai de lá motivado a agir, a progredir e avançar no sentido de amor. Elas elevam a sua frequência mental, a sua energia psíquica e emocional. E você que às vezes ia fazer uma besteira, você fala, cara, meu, deixa a vida me levar. Vou viver com calma, com leveza, não preciso desse peso. Sabe? É diferente, é nítida. Gente, meu Deus, é sentir, meu Deus. Eu não entendo, eu fico, olha, caramba. Salta aos olhos, olha o tamanho da cegueira. Gente, eu tô pegando leve pra caramba, tá? Muito, sério mesmo. Enfim, gente, eu poderia ficar, assim, horas falando sobre o assunto e entrar em vários campos que atravessam, porque não existe separação no universo, todos esses campos se atravessam, tá? Tem a ver com crença, nossas crenças são moldadas pelo que a gente escuta e pelo que a gente vê. Isso vai longe. Meu Deus, quão longe isso não vai? Quão
Tão longe isso não vai, mas eu vou parar por aqui, tá? Comecei falando de assunto, eu não sei se eu respondi o assunto, porque eu fui indo para outro assunto, fui sendo levada para outro assunto, mas se eu fui trazida para esse assunto, era porque quem vai assistir esses vídeos precisavam desses conhecimentos, tá? Então a gente no fim chegou onde a gente tinha que chegar, e eu fico profundamente feliz com isso. Queridos, muitas vezes eu gravo os vídeos, vocês sabem, né? Aí às vezes eu fico transtornada, eu falo, que isso, velho? Aí eu ativo uma outra energia minha, mas não é que, veja, não é uma indignação. Eu falo vocês, no sentido, gente, acorda pra vida, mas não é um estado de intolerância nem de raiva, é um estado de indignação, porque eu nutro por todos vocês profundo carinho, profundo amor e respeito. É sincero do meu coração, não preciso mentir, eu não tô ganhando nada pra falar isso. E eu sei o que essa realidade que a gente vive afeta na vida de cada um de nós. E olha que eu sei pouco, quase nada. Imagina aqueles que têm um campo de expansão muito superior ao meu, tá? Então não é por mal, é uma indignação, tá? Porque eu olho para cada um de vocês com amor e com respeito. Eu conheço muitos de vocês que me assistem e eu tenho profundo respeito e gratidão pela maioria aqui. E eu sei que vocês merecem viver melhor. Eu sei que vocês merecem consumir uma qualidade melhor. E eu sei que a ignorância de vocês faz parte de uma trama demoníaca de atraso de vida, ok? Para atrasar o progresso de vocês. E isso gera indignação, porque muitos era para estar muito melhor e não estão, porque estão escravos dessa doença generalizada mental e emocional que permeia o globo e que tem aí uma série de disseminadores e que o que é dele está guardado, né? O que é dele está guardado. Porque qualquer um que tem o mínimo de bom senso, velho, mas olha, é o mínimo, não precisa ser um grande conhecedor de nada. É questão de sentir, é questão de simancol, é questão de presença, tá conectado e falar, cara, o que isso me traz? E o seu corpo vai te falar o que te traz. O seu coração vai te falar o que te traz. Você entende isso? Entende esses lugares todos eles? Então, cara, é preciso ter um profundo desprezo pelo público para oferecer essa qualidade de... Não sei nem que nome dá pra isso. Eu não vou chamar isso de arte, porque pra mim isso não é arte. Isso é crime. Diante das leis cósmicas universais, isso é crime, gente. Isso é sério, hein? Isso é sério. E, velho, pode falar, ai, é muito pudiquismo, ai, é muito não sei o que lá, não sei o que ler. Fé, parceiro. Fé. É isso aí mesmo. Cada um com o seu cada um. Você entende? Cada um com o seu cada um, assim, do coração. Eu tenho um primo maravilhoso que eu amo muito, que ele fala cada um com a sua caminhada. Cada um com a sua caminhada. E veremos onde as caminhadas de cada um levarão cada um. No fim, a vida é sobre isso. Não é verdade? Vou dar um exemplo de música que é uma música boa. Fala ali de bebida, é porque eu falar de bebida e tal, às vezes é uma outra temática, mas assim, que não é religiosa e que é boa. Um pé na areia, a caipirinha, a água de coco, a cervejinha, beira do mar. Olha que música maravilhosa, olha que música incrível. Nada pode ser melhor do que a gente junto. Tchaca, 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 tchaca. Viu história de nós dois, não sei o que. E o assunto é maravilhosa, das muitas, das inúmeras que existem. É diferente de você falar, poxa, não vai me vir agora, vem pro baile funk que tá tendo ousadia e álcool. Você percebe que a intenção do álcool na canção tem valores diferentes? Gente, pra mim é nítido. Assim. É que pra mim salta aos olhos, assim. Ih, gente, que conversa. Olha,
isso aqui vai para tantos lugares, dá para falar de tantas coisas, dá para ir para tantos níveis, mas eu realmente acho que tá suficiente. Meus queridos amigos, eu agradeço a todos vocês, tá? Pela atenção sempre. Eu acho que ficou claro, né? Às vezes você tá casado com uma pessoa também que na verdade é um inimigo seu e meu. Abraça a oportunidade, se reconcilia com essa mulher ou com esse homem, se reconcilia com os seus filhos, com a sua mãe, porque se vocês vieram juntos é porque tinha que vir junto, tá? Mas não significa que você tem que morrer casado, tá? Você tem que ser feliz. Se realmente não tá dando, aí você vê o que você faz, né? Que não cabe a mim nem a ninguém dizer separa ou juntos, é da particularidade de cada pessoa. Mas tenha certeza que você está aqui para ser feliz, tá? Para você se desprender de tudo que te separa da verdadeira felicidade, tá bom? E é você que tem que saber o caminho que você vai viver, né? Espírito iluminado de nenhuma natureza vai falar, tome a esquerda ou tome a direita. Ele vai te apresentar reflexões para que você decida o que você quer fazer. Espíritos de luz não amparam a idolatria. Eles não querem gado seguindo eles. Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Cada um é portador de um mistério consciencial específico. Cada um é portador de um mistério consciencial específico. E eu vou te dizer que as suas sombras, os assuntos evitativos da sua vida, têm muito a ver com o seu mistério existencial. O amor, o sexo, as relações, o dinheiro, a disciplina, a ordem, o poder, a força e whatever, sabe? Tudo te aponta para o seu mistério, para aquele campo que você vai dominar e você se tornará mestre, você ensinará sobre isso, você alimentará os outros a partir disso, que hoje para você é uma deficiência grande, de muita dor, tá bom? Então abrace essa dor sua, olhe para isso com ternura, assim como você faria se o seu amigo viesse chegando em você e falar, ai amigo, eu tenho um problema X, e você fala, amigo, olha pra você é maravilhoso, para de loucura, ixi, tá doido? Vai viver. Então a gente tem que dizer isso pra gente também, para de loucura fulano, olha, pega o espelho, põe na sua frente e fala, para de loucura José, vai viver, tá doido, isso é maravilhoso, não vai ser isso que vai te impedir, que vai te separar da sua felicidade, tá bem gente? Então a vida é maravilhosa, o Criador é incompreensível para nós, incompreensivelmente amoroso, justo e bom. A vida é justa e está esperando por todos nós. Basta que decidamos. Não sei se essa palavra existe. Tá bem? Então, muito obrigado. Sejamos todos agentes da paz e do amor, da justiça. E uma ótima semana.